Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, dando continuidade à clínica médica, hoje nós vamos continuar sobre as doenças cardiovasculares, tá? E a próxima doença a ser estudada é angina pectoris. Vamos lá? O que é angina pectoris, tá? É caracterizada por uma síndrome que causa alguns tipos específicos de sinais e sintomas, tá? Essa síndrome, ela causa uma dor muito intensa, dor retroesternal, ou seja, uma dor no peito que pode se irradiar para mandíbula e pescoço, tá? Principalmente em mulheres. E essa dor é importante lembrar que ela aumenta e costuma acontecer ao esforço físico. Que tipo de esforço? Correr a São Silvestre? Não. Levantar, caminhar, abaixar e levantar novamente, tá? Uma rampa, fazer atividade física. Então percebe-se que essa dor aumenta com uma relação muito grande ao esforço físico. Agora vamos entender o porquê. Ao longo da nossa vida, né, de acordo com a nossa alimentação, principalmente quantidades de gordura, né, de lipídios que são ingeridos, esses lipídios, tá, eles ficam circulando no sistema digestório, né, e no momento em que houver uma sobrecarga, os lipídios ficam circulando literalmente no sistema circulatório. Os lipídios nada mais são do que gordura, tá, pessoal? Aí o que acontece? Essas pequenas partículas de gordura, tá? Gordura, elas vão grudar, se alojar na parede das artérias, tá? Então elas vão, como se fosse uma casquinha de machucado, elas vão grudando aos pouquinhos e se calcificando ali na parede da artéria. E o que vai acontecer? Se eu tenho uma artéria de um calibre determinado, né? Conforme eu for, vamos pensar assim, for alojando, o que vai acontecer lá com o calibre? Ó, não vai diminuindo o espaço, né? Então aqui tem um espação, então eu coloco uma plaquinha de gordura, duas plaquinhas de gordura, três plaquinhas de gordura, quatro, ó, como falta espaço, estão vendo? O que acontece com a parede do vaso? Exatamente isso, vai faltar espaço para o fluxo de sangue, tá? O fluxo de sangue vai conseguir passar por ali, às vezes com um pouco de dificuldade, tá? Qual é o problema maior? Quando esse fluxo de sangue aumenta. E o que acontece pelo fluxo de sangue aumentar? Elevação da pressão arterial. E em qual momento que eleva normalmente, né? Vamos pensar na anatomia, né? Na fisiologia. Em qual momento da nossa vida diária que acaba alterando, elevando a pressão arterial? Aos esforços físicos, tá? E é justamente nesse momento do esforço físico, a pessoa que tem já angina, ela vai ter uma elevação da pressão arterial, o fluxo vai aumentar e vai tentar passar nesse vaso que já está com a luz diminuída por causa da plaquinha de gordura. E quando ele for tentar passar com maior força, maior velocidade, o que vai acontecer? Como se fizesse uma pressão sobre esse vaso, né? Como se tentasse abrir o caminho desse vaso. Então, nesse momento, principalmente, né, numa fase já um pouco mais da senilidade, a fase idosa, que as artérias tendem a ser um pouco mais calcificadas, ou seja, não tem muita elasticidade, essa passagem do sangue forçando a parede do vaso vai ocasionar uma dor, chamada dor anginosa, tá? Eu dei essa explicação para vocês entenderem o que é angina, tá? Agora, voltando aqui para a fisiologia, vamos imaginar, né? Se esse vaso está obstruído, o que vai acontecer? Má circulação de sangue, tá? Então, é como se ele estivesse ocasionando uma hipóxia, uma diminuição do fluxo sanguíneo sobre essa artéria. E se não tem fluxo sanguíneo, ou se o fluxo sanguíneo é muito diminuído, o que vai acontecer? Morte celular,
tá? Das células miocárdicas, das células do coração, tá? Quais são os fatores predisponentes que contribuem para ocasionar a angina? Pode ser ocasionada por uma doença chamada arteriosclerose, tá? Que nada mais é do que o estreitamento de uma artéria, espasmos arteriais também, ou miocárdicos, hipertireoidismo, tá? Que é uma doença aí caracterizada pelo aumento da glândula tireoide, tá? Hipertensão arterial sistêmica, que nós vimos ontem, na aula de ontem, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, que é o aumento da quantidade de lipídios, tá? Ou seja, a quantidade de gordura acumulada. Um frio muito intenso pode ocasionar a crise anginosa. Por que o frio muito intenso? Lembra que acontece no frio? Né? No frio a gente se contrai, né? E os vasos sanguíneos também, né? A musculatura também. Então, quando o vaso sanguíneo está contraído, o que acontece com o fluxo? Vai aumentar, tá? O fluxo de sangue e, consequentemente, a pressão arterial vai aumentar também, tá? Outro fator que contribui para essa síndrome anginosa: exercícios físicos exagerados, tá, pessoal? Então, assim, alguns atletas, né, que praticam atividades intensas podem ocorrer essa crise anginosa que pode levá-los até a morte, tá? Mesmo sem ter idade avançada. Comecem a observar aí os atletas, né? Inclusive, se eu não me engano, essa semana faleceu um atleta super novo, tá? Durante uma prova. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho que não é só uma doença da senilidade, tá? Do envelhecimento, é uma doença que pode ocorrer em pessoas jovens também, tá? Alimentação exagerada, muito gordurosa, rica em carboidrato, tá? Rica em glicose, rica em gordura, também proporciona, tá? A crise anginosa. Qual que é a maior incidência dessa doença? Então, em que tipo de pessoas acontece mais? Homens a partir dos 40 anos e observa-se mulheres a partir dos 25 anos, tá? Então, para vocês verem, né, como eu acabei de falar, a relação com a idade não faz tanta diferença, tá? Então, a incidência dela é maior em homens, portanto, observa-se também mulheres, tá? A partir de 25 anos. E há um problema muito grande, só por curiosidade, né? É muito mais fácil um paciente jovem acabar falecendo por doenças coronárias, tá? Doenças cardíacas, do que um idoso. Por quê? O idoso, ele tem muito mais ramificação arterial, né? Tem mais ramos de artéria. Então, se obstruir uma artéria, o sangue dá meia volta e encontra um outro caminho para poder continuar o fluxo. O jovem não, né? E um vaso, né, um ramo arterial, um vaso, o que acontece? Ele demora até 3 dias para se regenerar. Então, se por acaso, né, um paciente jovem aí tiver algum comprometimento arterial, coronário, às vezes não dá tempo, né, nesses 3 dias para se recuperar. Então, acaba se tornando uma doença fulminante, em que essa pessoa acaba morrendo no instante em que ocasionou a crise anginosa. Tá? Então, olha só que sério. Agora vamos para os sinais, os sintomas mais comuns, tá? Então, a dor retroesternal, essa dor retroesternal significa que ela vem de trás do osso externo, tá? Então, aqui tá o osso externo, vocês conseguem palpá-lo, tá? Essa dor começa a irradiar por detrás do osso externo, pode se irradiar para pescoço, mandíbula, membro superior esquerdo. O paciente pode apresentar palidez, né, por causa da diminuição do fluxo sanguíneo, sudorese, sensação de morte eminente, aquela sensação que ele vai morrer, sabe? Aquela certeza e uma sensação de morte que não passa. Pode tornar a pele fria e pegajosa e ocasionar náuseas também ou vômitos, tá? Alguns pacientes também referem sensação de diarreia ou a própria diarreia. Esses sintomas, essa síndrome, ela passa de acordo
com cada pessoa. Então, algumas pessoas demoram um pouco mais, mas ela gera em torno de alguns minutos. Então, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Assim que o paciente, né, assim que a pessoa que estiver sentindo sentar, se acalmar, tá? Principalmente essa pessoa permanecer em repouso na posição sentada ou deitada, percebe-se uma melhora, tá? Por que que melhora? Porque o fluxo de sangue começa a diminuir, a pressão arterial começa a diminuir. Essa dor, né? Essa crise desaparece e não deixa mais nenhum sintoma, tá? Então pode demorar dias, semanas, meses para voltar de novo essa crise, tá? Como que é realizado o diagnóstico? Pessoal, duas situações aí que podem ser observadas, tá? O eletrocardiograma, como nós comentamos, né, ontem, um pouquinho sobre eletro, só para ressaltar, ele é uma fotografia, né? Então ele vai fotografar a cardioeletricidade, tá, do coração, frequência cardíaca, impulsos cardiológicos, tá? E ele vai relatar apenas, descrever apenas um momento, tá? Lembra que agora há pouco eu falei para vocês que essa dor, ela potencializa por meio de um exercício físico, ou seja, os sinais e sintomas aparecem durante um esforço físico? Será que o eletro identifica essa crise anginosa? E aí? Nem sempre. Então, um dos exames diagnósticos mais efetivos para isso é um teste ergométrico, tá? Como que funciona esse teste ergométrico? É a mesma coisa do eletrocardiograma, só que o eletrocardiograma é realizado na posição deitada. Coloca-se o paciente na posição deitada, né? Retira todos os metais para não dar nenhum tipo de interferência, tá? E é posicionado eletrodos na região do tórax desse paciente para identificar a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, tá? O teste ergométrico realiza-se a mesma monitorização, só que esse paciente estará em exercício físico numa esteira, onde será mensurado continuamente os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, tá? Por meio dos eletrodos e do monitor do médico. E será aferida manualmente, normalmente, né? A pressão arterial, tá? De acordo com o tipo de teste. Então, pode ser de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Normalmente é de 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos, até quando o paciente se cansar, tá? A intenção desse teste é chegar ao limite, tá? Ao esforço físico limite desse paciente. Nossa, mas como que dá para saber qual que é o limite de cada um? Então o médico ele vai realizar um cálculo, tá? Com peso, altura, idade, para ter uma noção da quantidade de limite que a frequência cardíaca e pressão arterial dessa pessoa pode chegar, tá? Então o médico vai estimulando, ele vai aumentando a velocidade da esteira e a inclinação. Então, vai aumentando a velocidade e vai inclinando também a esteira, para aumentar o esforço físico, tá? E vai verificando a pressão arterial. Então, a tendência da pressão arterial, ela deve aumentar durante o esforço, frequência cardíaca também, tá? E aí, por meio desse exame, verifica-se se tem alguma alteração, tá? Se tem algum ramo arterial bloqueado, que indique essa crise anginosa. Então é bem legal esse teste, é bem efetivo. Outro exame que pode ser realizado também é o ecocardiograma, tá? É como se fosse um ultrassom do coração. O ecoestresse, que vai causar um estresse, um estímulo no coração. Então é feito sobre medicação, tá? Medicação que vai acelerar o ritmo cardíaco para poder identificar se vai ter alguma alteração no momento em que acelerar o ritmo cardíaco. Só que o paciente permanece em repouso, tá? Segundo o relato de pacientes, esse exame é um pouquinho desconfortável, porque aumenta a frequência cardíaca e o paciente está em repouso, então causa uma sensação de desconforto, tá? Outros exames, né? Exame físico, ausculta cardíaca, anamnese, onde o paciente vai relatar
todo caso, o que está acontecendo detalhadamente, a partir de quando, em quais momentos ele sente, né, a frequência cardíaca alterada. E um outro exame também que pode ser realizado como complementar é o Holter. Então, nesse exame, lembra do mapa 24 horas que nós aprendemos ontem, né? Que vai verificar a pressão por um período de 24 horas, né? O paciente vai embora com a abraçadeira, dorme, depois de 24 horas ele retorna para a clínica para entregar o resultado do exame, né? Esse Holter é a mesma coisa, então o paciente vai ficar com eletrodos aqui no peito, tá? Que vai ser monitorada a frequência cardíaca por um período de 24 horas. Aí, após esse período, devolve, né, o aparelho, retira os eletrodos, para poder identificar em quais momentos, quais períodos tem alterações da frequência cardíaca que indiquem algum tipo, né, de sinal ou sintoma da crise anginosa. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, tá bom. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Qual que é o tratamento para angina? Então, o tratamento, vocês vão perceber, né, que quase todos os tratamentos são divididos em clínicos, não medicamentosos e tratamento medicamentoso, tá? Então, vamos entender um pouquinho dos tratamentos. O tratamento agudo, tá, numa emergência, ele visa manter a oxigenação do músculo cardíaco, tá, e aliviar a dor desse paciente. Então, o repouso é muito fundamental nesse momento, a hora que o paciente começar a ter a crise, não se manter em pé, sempre sentado ou deitado, tá? Acalmar-se, manter pensamentos positivos, né? Porque a sensação de morte causa um desconforto. Esse desconforto causa ansiedade, a ansiedade causa o aumento do ritmo cardíaco, né? E só vai piorar o quadro do paciente. Então, posicione o paciente deitado, de preferência, tá? Oferecer oxigenoterapia, né? De acordo com a prescrição médica, ofertar oxigênio, tá? Quantos litros de oxigênio devem ser ofertados? No caso de uma dispneia, né? Dificuldade para respirar, de 7 a 10 litros por minuto. Tudo bem? O paciente deve ser orientado, pessoal, sobre a importância de evitar alguns estímulos que podem causar essa síndrome, tá? Como, por exemplo, o frio excessivo, caminhar contra o vento, ficar muito exposto ao frio, estresse emocional, tá? Alimentação excessiva, fumo, né, o tabagismo e práticas de exercícios físicos muito intensos que aumentem muito o ritmo cardíaco. E o paciente deve ser orientado a sempre carregar, tá, consigo a medicação que o médico prescreveu para eles tomarem no momento da crise, tá? Ah, vai viajar, vai trabalhar, vai passear, leva a medicação, tá? Para no momento que ele sentir que as pessoas começam a sentir sintomas diferentes quando vai iniciar a crise, tá? Então, a partir do momento que começar a iniciar a crise, esse paciente já pega a medicação que está com ele e já faz o consumo, tá? Para evitar uma complicação. Quanto à dieta desse paciente, dieta hipossódica, ou seja, com baixo teor de sal, tá? Outra dieta hipogordurosa, com baixo teor de gordura, tá? E evitar alimentação excessiva e aumentar a ingestão de água. Quanto aos medicamentos que podem ser utilizados, né, no ambiente hospitalar, estão eles sedativo, tá? Sedativos são utilizados quando necessários, tá? De acordo com a prescrição médica. Tranquilizantes, se a grande maioria das pessoas que desenvolvem alguma síndrome, né, de crise anginosa está relacionada ao fator emocional. Então, medicações tranquilizantes, tá? Para ansiolíticas, né, para prevenir o quadro de ansiedade. Utilização de vasodilatadores durante a crise, tá? Vasodilatador vai dilatar o vaso que está contraído, tá? Então, com o vaso dilatado,
Fica mais fácil para passar o fluxo sanguíneo, tudo bem? Essas medicações devem ser utilizadas por via sublingual, porque é a via mais rápida, tá, pessoal? Então, em situações de emergência, oriente o paciente a colocar a medicação vasodilatadora embaixo da língua e deixar que a medicação se dissolva, não pode mastigar, engolir, tá? Porque embaixo da língua tem vasinhos sanguíneos, onde a medicação é absorvida imediatamente e já cai para a corrente sanguínea para fazer o seu efeito. Por que não engolir? Porque se o paciente engolir a medicação vai começar a passar por um processo de digestão e é demorado, né? 20, 30, 40 minutos. Então, para ter uma reação imediata, tá? Um alívio da dor imediato, medicação sublingual. E o último tratamento é uma correção cirúrgica, tá, pessoal? Então pode ser feita a revascularização desse vaso, reconstrução do vaso que está obstruído, tá? Pode ser realizado a introdução de um balão chamado stent, tá? Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre ele, falar um pouquinho mais de como é que funciona a famosa angioplastia, que é com a utilização do stent. Ou tratamento cirúrgico pode ser a angioplastia com stent, angioplastia com balão, tá? E pode ser também uma ponte de safena, né? Uma ponte que é realizada com a veia safena ou com uma artéria mamária. Nicole, o que é ponte de safena? O que é angioplastia? O que é isso? Acompanhe na próxima aula que vocês vão saber, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Dando continuidade, tá? Quais as complicações que podem ocorrer? Primeira, infarto agudo do miocárdio, que também é o nosso próximo assunto, tá? Vocês vão perceber que uma coisa tem ligação com a outra, tá? A hipertensão pode gerar angina, a angina pode gerar um infarto. O segundo passo do infarto é uma parada cardiorrespiratória. E o último passo é a morte. Então, as complicações da angina, da crise anginosa, infarto, parada cardiorrespiratória e a morte, né? Que é a pior das complicações. Cuidados de enfermagem. O que vocês podem oferecer de cuidados? Posicionar o paciente, mantê-lo em repouso, acalmar esse paciente, realizar a monitorização cardíaca, ou seja, braçadeira para verificar a pressão, eletrodos no tórax para verificar a frequência cardíaca, oxímetro de pulso para verificar saturação, tá? Conferir sinais vitais rigorosamente, tá? Administrar as medicações conforme a prescrição médica, ofertar oxigenoterapia, né, o oxigênio conforme a prescrição, auxiliar na reanimação cardiorrespiratória, se esse paciente vier a ter uma parada cardiorrespiratória, vocês que vão auxiliar no manejo, tá? Realizar um eletrocardiograma, vocês que realizam um eletro, tá? Se não aprendeu a fazer eletro ainda, fique tranquilo que nas próximas aulas eu vou gravar um videozinho aí para orientar vocês sobre o eletro, tá? Organização de materiais de emergência no caso da parada, tá? Deixar tudo organizado, todos os materiais. Se não teve aula de pronto-socorro ainda, fique calmo que nessa aula vocês vão aprender sobre o carrinho de emergência e as manobras de RCP. Vamos com calma. Vocês vão preparar o paciente para exames, ou encaminhá-lo para realizar exame, ou coletar o exame, tá? É importante ressaltar que num caso de emergência, pessoal, se for necessário intubar esse paciente, né? Se ele vier a ter uma parada cardiorrespiratória e necessite de intubação orotraqueal, tenham em mente deixar sobre a cabeceira do leito o ventilador mecânico, tá? Que após a intubação, a respiração dele vai ser mantida por um ventilador mecânico, tá? E para nós finalizarmos, pessoal, eu vou ensinar algumas técnicas, tá? Por curiosidade e para vocês aprenderem uma nova técnica, né? Essa técnica pode
ajudar a ganhar tempo, a recuperar, a salvar a vida de um paciente. Então, existem algumas técnicas de estímulos vagais que nós chamamos, tá? Para que serve? Se a frequência cardíaca estiver no nível muito elevado, tá? E de repente não chegou no ambiente hospitalar ainda, ou está num lugar retirado, tá? Ou o médico não está perto no momento, o que vocês podem fazer para auxiliar, tá? Para diminuir a frequência cardíaca e ganhar tempo, tá? Então esses estímulos vagais, o primeiro deles, tá? É bem simples. Vocês vão pegar aqui essa região, tá? Da mão, o dorso da mão, e pedir para o paciente assoprar. Tem que estar bem colado na boca, ó. Assoprar, sem deixar escapar o ar pelo lado, tá? Então ele assopra e solta. Continua respirando. Vocês vão perceber uma melhora, normalmente, na frequência cardíaca, ela vai abaixar. Um outro estímulo que é muito rápido também para ajudar a baixar a frequência cardíaca é pedir para a pessoa fazer força de evacuação. É um outro estímulo, tá? Então, quando a pessoa faz a força de evacuação, vocês vão notar que a frequência cardíaca vai diminuir, tá? É um estímulo vagal muito legal, que pode salvar a vida de muita gente, tá? Outras orientações também, se a pessoa estiver em casa, né? E tiver um mal súbito, estiver sozinha antes de sair dirigindo, né? Tomar medicação e para aliviar a taquicardia, né? Que é o ritmo cardíaco acelerado, ela pode fazer essas duas manobras, ou colocar um pouco de água num recipiente ou na pia e fingir que está mergulhando, e fazer assim, ó, tá? Sem respirar. E sai da água, também é outro estímulo, tá? Um estímulo vagal também, que o próprio organismo às vezes acaba desenvolvendo para tentar reagir, tá? É a náusea. Provocar náusea não é um estímulo muito agradável, tá? Entre todas as opções que eu passei, mas também pode ajudar a diminuir a frequência cardíaca, tá? Então agora vocês já sabem como orientar um paciente. Além desses estímulos, tem um outro estímulo vagal que é a compressão da artéria carótida, tá? É uma massagem na artéria carótida. Esse estímulo eu não oriento vocês a fazerem, tá? Porque precisa ter conhecimento e técnica. Então, normalmente o médico vai fazer ou o enfermeiro capacitado que vai fazer, tudo bem? Mas só para vocês saberem, como curiosidade, que também pode ter esse estímulo nas artérias carótidas. Lembrando que a compressão deve ser feita em uma das artérias, tá? Essa massagem, essa compressão. Não pode ser feita nas duas, que assim vocês estão obstruindo a passagem de sangue, tá? Tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela aula. Gratidão. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.